a população de modo geral, e eu também, quando iniciei a nutrição, imaginava que o nutricionista só trabalhava em ambulatório, só prescrevia dieta para paciente que quer emagrecer. É isso. Então, eu sempre soube, mesmo antes de saber qual profissão eu ia seguir, que seria a área da saúde que eu iria trabalhar com crianças. A nutrição, ela transforma vidas, assim, nosso objetivo, nossa missão dentro da nutrição, independente da área que a gente escolhe, é mudar vidas de fato. Não é só prescrever a dieta, a gente respeitar a cultura daquela pessoa, né, respeitar as crenças também, tem uma paixão por essa área, principalmente nesse atendimento de crianças em situações especiais, mas ainda da gente conseguir, mesmo que por uns momentos, trazer mais conforto para essa criança, para essa família também. Olá, pessoal! Estamos dando continuidade a mais um episódio de podcast aqui, trazendo especialista da área de materno-infantil. E hoje a gente está com uma convidada super especial, que eu sou suspeita para falar, que eu tenho muita admiração, muito carinho, que é a Ana Letícia. Ela é nutricionista do Hospital da Criança aqui de Brasília. Ela é especialista em saúde da criança pela residência multiprofissional da Escola Superior de Ciências da Saúde do Distrito Federal. Ela tem foco em nutrição pediátrica hospitalar, especialidades clínicas em UTI e unidade de internação e também home care. Seja bem-vinda! Obrigada, olá pessoal, obrigada pelo convite. Obrigada por ter aceitado. Prazer estar com você, também sou admiradora. A gente já trabalhou juntos, tá, gente? Então, eu já tive o prazer de compartilhar e trabalhar com a Letícia. A gente já teve muitas trocas, né, durante algum período aí da nossa trajetória profissional. Bom, eu sempre gosto de começar perguntando como que a nutrição entrou na sua vida, porque cada nutricionista tem uma história em relação à nutrição diferente. Então, uns já desde o início já gostavam de alimentação, nutrição, outros foi indicação, enfim, cada um tem uma história diferente. Quando eu entrei na nutrição, eu fiz iniciei a administração, acho que estudei por uns 2 anos. E aí, não me identificava naquele curso. Eu olhava pra frente e falava, o que eu estou fazendo aqui? Onde eu vou aplicar isso? Onde eu vou trabalhar? Sabe quando você estuda só por estudar? Faz prova só por fazer? E eu estava fazendo uma graduação. Então, isso aqui tem que definir alguma coisa na minha vida. E eu não via isso. Então, naquela época, eu já me interessava sobre assuntos da alimentação, nutrição, pra mim mesma. E já lia notícias, blogs, coisas assim, né? E aí eu conversei com algumas pessoas que fizeram nutrição, que tinham passado por esse curso, li sobre esses sites aí de estudante. E aí eu decidi trocar. E assim, foi uma troca muito certeira, porque hoje eu não me arrependo. Eu gosto muito de nutrição, gosto muito do que eu faço. Embora a gente tenha muitos desafios, como todas as profissões têm. Isso aí a gente nunca vai tirar esse fardo de nenhuma profissão, mas eu sou muito feliz dentro da minha área, assim, eu acho que a nutrição, ela transforma vidas, assim, nosso objetivo, nossa missão dentro da nutrição, independente da área que a gente escolhe, é mudar vidas de fato e melhorar a saúde daquelas pessoas, então isso é uma coisa que me motiva, que eu gosto muito. Então, mudei de área e nunca, assim, não tenho vontade de fazer outro curso, gosto de fato do que eu faço. E aí, depois, ao longo da vida, foi me encaminhando aí para as áreas que eu tô trabalhando hoje. Você, desde o início, já gostava de nutrição? Teve algum caminho aí também que passou e teve que trocar? Como é que foi esse processo? Eu sempre gostei da área da saúde no geral. Sempre quando eu pensava ali nessa época do ensino médio, qual curso que eu iria fazer, eu sempre pensei na saúde. Só que, porventura, acabei começando licenciatura em Química. Foi aprovada logo ao final do ensino médio, iniciei. Quando estava quase finalizando o primeiro semestre, surgiu a oportunidade de eu fazer nutrição. Então, como era área da saúde, algo que eu queria, falei, não pensei 2 vezes, fui. Mas eu não conhecia muito a nutrição. Eu comecei a ter essa opção de nutrição por causa da minha mãe, que estava em um período que estava fazendo uma reeducação alimentar, então estava, né? E eu comecei a ver resultado, que ela começou a perder peso, começou a melhorar os parâmetros, né, de exames. E aí eu falei, então é isso, tive essa oportunidade, coloquei como opção a nutrição, depois fisioterapia, acabou que a nutrição foi a escolhida. Iniciei, e foi nesse decorrer do curso do primeiro semestre, que a gente vai ter naquelas apresentações, que eu fui realmente ver a amplitude da nutrição. E no final do curso foi onde eu vi
mais ainda as oportunidades que tinha logo após ali a gente, né, finalizar a graduação, inclusive da residência. Então, eu sempre soube, mesmo antes de saber qual profissão eu ia seguir, que seria a área da saúde, que eu iria trabalhar com crianças. Então, quando fui ali para fazer essa inscrição para residência, né, eu já sabia que era essa área, não tinha segunda opção, era a primeira e única. E tive a oportunidade de fazer a residência. E foi ali onde eu vi também mais ainda como é que é essa atuação da nutrição. Como que a gente transforma vidas e de inúmeras formas, inúmeras vias de alimentação, inúmeras formas da gente apresentar esse alimento também, né? Não é só prescrever a dieta, a gente respeitar a cultura daquela pessoa, né? Respeitar as crenças também, né? De acordo com o que seja, né, adequado também. Então, a nutrição transforma realmente vidas. Eu tenho uma paixão por essa área, principalmente nesse atendimento de crianças em situações especiais, mas ainda da gente conseguir, mesmo que por uns momentos, trazer mais conforto para essa criança, para essa família também. Porque a gente sabe que um dos pontos principais que deixa uma família aflita é a criança que não ganha peso e a criança que está com algum sintoma intestinal, seja uma diarreia, seja um vômito. Então, se a gente consegue tratar isso aí, a gente já tem aquele brilho no olhar da família. Então, a gente vê o tanto que a nutrição é inicial e final também, né? Nessas resoluções de questões de saúde e de melhoria também da qualidade de vida. A gente fala com brilho, né? No olhar, assim, sobre a área que a gente está atuando. Porque a gente realmente tem uma afinidade com aquilo. Isso faz muita diferença. Não adianta você escolher um curso, uma residência, uma pós-graduação, e pelo que a maioria está fazendo, e pela quantidade de número de vagas que tem maior ali naquele concurso, naquela residência, e porque os pais gostam de tal área e você faz porque é tendenciado a isso, mas você não gosta tanto. Então, não adianta, assim, a gente, na vida adulta, a gente passa grande parte da nossa vida trabalhando. Exatamente. Muito mais em contato com o trabalho, com as pessoas do trabalho, do que com os nossos familiares e amigos. Então, faz grande parte da nossa rotina o trabalho. Então, aquilo, a graduação, a pós-graduação, a especialização, tem que estar alinhado com os seus objetivos de vida, com o que você tem mais aptidão, com o que você gosta de estudar, porque aquilo vai fazer parte da sua vida de fato. Então, não adianta ir pela maioria, porque você não vai ser feliz, você não vai se encontrar. E aí, você não vai conseguir dar o seu melhor. E aqueles pacientes, aquelas pessoas precisam que você dê o seu melhor. Eles estão ali precisando de uma assistência, então você precisa realmente contribuir para aquilo. Então, quando você gosta do que você faz, você gosta de estudar aquilo, é claro que tem algumas áreas dentro da pediatria, nem tudo você gosta de estudar, nem você gosta de fazer e tudo, mas a grande maioria, sim, realmente você gosta de ler e se especializar naquela área. Então, faz muita diferença ter esse brilho no olhar, ter essa vontade de querer fazer a diferença na vida daquelas pequenas pessoas, né? Daquelas crianças. Com certeza. Porque não dá pra gente acordar e mais um dia, menos um dia. Não é assim, é mais um dia. Mais um dia para você fazer a mudança na vida daquela criança. Para você fazer o seu trabalho de forma exemplar, que você estudou para isso, você se especializou para isso, você tá atrás para isso. Então, a gente passa assim, se a gente for pensar, a gente passa todos os dias, mesmo quando a gente não tá trabalhando, num dia de lazer, a gente acaba sempre envolvido pensando nessas nossas questões de trabalho. Sim, principalmente nutrição também, que a gente tá sempre ali de olho, o que eu vou combinar aqui pra eu comer. Então, querendo ou não, o trabalho toma conta da nossa vida. E tem que ser realmente o que a gente tenha essa afinidade e o que a gente pensa daqui a 20, 30 anos, até a aposentadoria aí, pensando em estar fazendo, e de forma assim que você vai mais um dia, você vai estar feliz por estar fazendo aquilo novamente. Exatamente, isso faz toda a diferença para a nossa satisfação pessoal, né? Cada um precisa buscar essa satisfação, então é muito importante isso. Durante a sua residência, você passou por vários cenários dentro que é o que é a proposta, né, da residência, é passar por vários cenários, e saúde da criança sempre foi sua escolha, como você falou, e você passou por hospital, passou por banco de leite, aquela gotinha de amor que a gente ama falar, que daqui a pouco a gente conversa, você passou também em várias situações especiais, né, ambulatórios, de
crianças crônicas mesmo, em situações Sim. diferentes. Porque as pessoas hoje, a sociedade, a população de modo geral, e eu também, quando iniciei a nutrição, imaginava que o nutricionista só trabalhava em ambulatório, só prescrevia dieta para paciente que quer emagrecer. É isso. Nutricionista só serve para isso, mas não, depois que a gente entra e que a gente tem contato com a nutrição, a gente vê o leque de opções que a gente tem para trabalhar. Não é só Exatamente. Consultório e não é só prescrevendo dieta para emagrecer. Existe esse profissional, sim, que tem uma grande importância na recuperação de saúde daquele indivíduo que precisa realmente perder peso, mas a gente tem nutricionista para vários segmentos, várias especializações. Então, hoje a gente tem mercado para todo mundo. Exatamente. Então, tem muita gente que tem medo de se lançar hoje, tem medo de buscar alguma coisa diferente por medo de se arriscar e prefere ir no que a maioria está fazendo, mas tem mercado para todo mundo. Tem mercado para seletividade alimentar, que assim, hoje eu vejo que tem essa fragilidade. Tem mercado para autismo, tem mercado para crianças especiais de modo geral, alergias alimentares, para introdução alimentar. Quando a gente vai abrindo dentro da área de pediatria, para crianças que em home care também, né, que tem precisa desse acompanhamento, enfim. A gente tem hoje vários segmentos. E na residência e no curso de pós-graduação, por exemplo, que é o curso que a gente está em construção, está desenvolvendo, a gente teve esse cuidado de colocar matérias de várias áreas, porque aí você consegue ter contato por algum período ali e ver, poxa, eu gosto tanto de estudar sobre gestante, me interessa sobre esse assunto, esse início de vida da criança e esse período de fase da família daquela mulher, acho muito legal, fertilidade, enfim, como a nutrição pode atuar nessa questão, e aí você caminha para aquilo ali depois da sua pós-graduação. Então, dentro da pós, a gente teve esse cuidado de colocar todas as fases e condições especiais também. Então, aleitamento materno é uma coisa que às vezes não se fala muito do contato do nutricionista com o aleitamento materno, que a gente tem, sim, essa atuação, hospitalar também, dieta enteral, fazer esse manejo com o paciente, saber discutir com o médico uma conduta, saber sobre fórmula infantil. Então, são coisas importantes para o nutricionista saber. Então, quando você tem contato, faz esse rodízio em várias áreas, você consegue, poxa, isso aqui gostei, igual você gosta de pacientes crônicos, pacientes que têm essa condição. Então, foi algo que despertou isso durante a residência, né? Exatamente. Como na pós-graduação, que são vários assuntos, né? Desde ali a gestação, as condições especiais. Na residência, a gente também faz esse ciclo. Eu não entro e só fico em UTI. Eu não entro só e fico na clínica médica. A gente passa por todos esses cenários. Como na pós-graduação, em uma grade, né, curricular, para a gente poder ter todo esse conhecimento, justamente para quando a gente sair, a gente tem essa opção de ter uma especialização, de fazer um atendimento com ênfase em alguma área especial. Como na residência, o cenário principal era o HMIB, né, aqui o Hospital Materno Infantil aqui de Brasília. Então, lá a gente passava pela cirurgia pediátrica, que é a CIP, pelas doenças infectoparasitárias também, que são essas doenças mais infecciosas, tudo. E não é só uma verminose, não, é aqueles negócios mais graves. Cardiopatias, da pneumologia também. E a clínica médica, que vê de tudo e mais um pouco também, que desde diabetes, síndromes nefróticas, doença renal. Então, tudo isso eu achava, antes de ter esse contato até no final da graduação mesmo, que não eram doenças que aconteciam com criança. Como assim a criança vai ter uma doença renal? Como assim a criança, né? Cardiopata. Eu sabia que criança tinha leucemia, às vezes o nenenzinho nasce tem 3 quilos, já tem que ganhar peso para poder fazer uma cirurgia cardíaca e fica com o peito... a gente não tem essa noção quando a gente não trabalha no hospital. Realmente é muito diferente. Muito, muito diferente. Então, a gente tem essa oportunidade de aprender de tudo um pouco. E você, dentro de um hospital, você consegue aplicar tudo isso que você aprende. Mas se você já vai para um ambulatório, por exemplo, talvez seja mais interessante você ter mais um enfoque. E o mercado não está saturado. Cabe você investigar, ver onde tem mais deficiência. Hoje em dia, a gente tem uma relação muito boa, muito legal com os profissionais médicos de todas as áreas. A gente sempre vê nessas áreas de pediatria, mas também áreas de adulto e idoso, esse atendimento em conjunto. Na mesma clínica, o paciente sai do médico e já passa ali no nutricionista. Tanto em seletividade alimentar, tanto em pacientes da neurologia, aqueles pacientes que têm uma epilepsia, que já precisa de fazer uma dieta cetogênica, tem que ser em conjunto com o neuro, com o nutricionista. O paciente com encefalopatia também, que
paciente. É aquele paciente que ganha muito peso ou aquele que não ganha peso. Então, a gente tem todo esse entrosamento com a equipe. E a gente, com esse conhecimento, com essa especialização que a gente faz, a gente vai tendo mais base teórica, conhecimento também gerais, para fazer essa discussão com o profissional médico. Você sente mais seguro, Sente né? mais De seguro. falar, de discutir, de questionar. Não concordo, eu acho isso. Vamos pensar, o que você acha dessa opção? Então, você se sente mais seguro realmente para fazer essa discussão multidisciplinar. Não só no hospital, mas em nível ambulatorial, em home care também. Então, a gente consegue ter essa interface com outras equipes também. Exatamente. A gente pensa já mais ali à frente, né? O que acontece muito é restrições alimentares, né? Às vezes tem um exame ali um pouco alterado, mas a clínica não bate. Aí, às vezes, a indicação médica já é fazer uma restrição, mas a gente, vamos ver aqui. Essa família, por exemplo, do SUS, já tem uma dificuldade socioeconômica, uma dificuldade de acesso ao alimento. A gente ainda vai restringir esses alimentos que são a base ali da alimentação, vai piorar esse diagnóstico. A criança não vai conseguir ter acesso a um suplemento. Então, a gente consegue fazer essa reunião e chegar a um denominador comum ali. Não vamos restringir por total, mas a gente vai conseguir reduzir as quantidades, orientar melhor. Aí entra já a técnica dietética, que é algo que a gente acha, poxa, eu vou para aquela aula ali só cozinhar, ter que tirar meu esmalte. Não, você vai precisar ali, você precisa reaproveitar esses alimentos também. Então, tudo isso a gente falando com o médico, um outro olhar de outra pessoa da equipe, a gente já consegue ter mais opiniões. Então, é muito importante esse trabalho em conjunto e esse espaço que a medicina, a própria residência médica também, a gente vê que esses novos residentes, eles já têm esse entrosamento com a equipe multiprofissional. Talvez aqueles médicos que já têm mais tempo de experiência não tiveram essa vivência, né, no período deles e acaba sendo um pouco mais, tendo um pouquinho um muro ali que divide entre os outros profissionais. Conservador, porque justamente eu acho que o início da graduação deles e o processo deles de residência hoje tem um cenário muito diferente do que a gente vê hoje. Totalmente. Então, a equipe multidisciplinar, ela vem crescendo, ela tá numa crescente, assim, de discussão. Então, esses médicos que têm mais experiências, eles não tiveram esse contato que os residentes, né, quem está formando agora tem. Então, é muito legal, assim, a medicina, na verdade, a ciência, ela vai se transformando. Então, assim, dentro da nutrição, a gente tem vários pontos que vão, hoje era uma situação que era positiva. O ovo. A história do ovo, que é bem clássica, e amanhã já não é mais. Então, a ciência, ela vem se transformando e vem se adaptando e cada vez mais chegando no ideal para aquele paciente que precisa daquele atendimento. Então, é uma evolução, né? É uma coisa... Sempre melhor, né? Sempre para melhor. Sempre para melhor. Mudanças. Quem ganha é o nosso paciente. Exatamente, então, com esse atendimento multidisciplinar e é nítido, assim, o que a gente vê de melhora. Várias cabeças pensantes valem, né, mesmo que áreas diferentes, uma se complementa a outra, todo mundo é importante. Igual o fisioterapeuta, mas qual a relação da fisioterapeuta com a nutrição? Ele consegue fazer essa avaliação neuromuscular desse paciente também, consegue dizer pra gente, olha, não tá legal, não tá conseguindo sustentar posição ortostática. O que a gente pode fazer? Não tá comendo bem, é um suplemento que a gente pode melhorar? É um alimento que essa criança vai preferir? Mas eu não vou dar um hambúrguer para a criança dentro do hospital. Em alguns momentos, é importante a gente deixar esse terrorismo, às vezes, que tem um pouco de lado. Se a gente for pensar, o hambúrguer não é um alimento ruim se a gente for preparar caseiro. A gente vai ter o carboidrato, vai ter a salada e vai ter a carne. Mas as pessoas ficam calculando. Não, mas é um alimento, é o que tá no prato, a gente só muda a forma de preparo. Então, é importante tudo isso e a gente vê. Não é a longo prazo que a gente vai ver resultado. É em curto prazo. A gente teve uma paciente lá no hospital. Ela tinha outros diagnósticos de doença neurológica, mas assim, deambulava, conversava. Só tinha traqueostomia por um acidente que teve logo na primeira infância. Ela tá com mais de 10 anos agora. E ela ficou internada, se eu não me engano, 7 dias na UTI. Mas foi o prazo de depletar toda a massa muscular que ela tinha. É muito rápido. Ela não conseguia levantar a perna. Fazer esse movimento, assim, fazer uma flexão da perna, não conseguia. A gente faz o quê? Vê a fisioterapia disso, ela não tá conseguindo sair do leito. A gente tem que dar uma otimizada aí. Já tinha tirado a sonda, não queria invadir mais ela. Falei, então vamos. Colocamos suplemento ali no prazo de 4, 5 dias, a gente já viu essa paciente fazendo uma movimentação com a perna. Pra gente ver, é curto prazo. Um sinal que um profissional dá pro outro, já consegue captar a mensagem. Então, vamos lá, já vamos iniciar.
Então, muito isso legal é muito importante, isso dessa nossa época aí de profissionais, dessa nova era. Tá sendo fundamental esse trabalho em equipe para o bem Legal. do paciente. Que bom. E no hospital, às vezes as pessoas têm a intenção de corrigir várias situações da criança naquele momento, porque assim, tô ali, tem equipe multidisciplinar, tá todo mundo aqui trabalhando, tá todo mundo atendendo, então quer tirar todas as dúvidas e resolver todos os problemas da criança naquele momento da internação. E não é bem por aí. Resolve questões agudas, o motivo pelo qual ela internou, mas algumas Exatamente. outras questões que precisam de acompanhamento mais prolongado não é dentro do hospital. Então, lá no hospital, semana passada mesmo, teve uma criança que internou que ela era extremamente seletiva, assim, eu nunca vi na vida. E ela só comia biscoito recheado, só biscoito e iogurte. Era a única coisa que a criança comia no café da manhã, almoço, lanche, jantar e ceia. Quando a nutricionista for fazer a anamnese, a gente faz o quê? Infarta, primeiramente, né? Tem um mini infarto, depois você fala, socorro. E aí você vai trabalhando aos poucos com aquela família. Então, foi feito alguns exames, diagnósticos, etc., mas o segmento em relação à alimentação foi dado para acompanhar em casa, a gente não consegue. Uma criança que tem várias restrições, mesmo que a gente converse com ela, a gente conseguiu, assim, negociar um alimento a mais para ela pegar no alimento, mas é um trabalho muito ambulatorial. Exatamente. Que você vai dando continuidade de fato. Você começa e faz os encaminhamentos, mas dá continuidade em casa, ambulatorial ou pelo próprio home care. Então, por isso que a gente fala, mais uma vez, o nutricionista está em várias interfaces daquela família e daquela criança. Não só no hospital, mas assim, a gente consegue estar atuando aí em diversos segmentos. Você lembra assim, dentro da residência, além da questão de pacientes crônicos, teve alguma área que você se encantou também? Banco de leite. Foi a área, assim, ela disputa com os pacientes crônicos. Foi uma área, assim, foi até do HRT, do Hospital Regional de Taguatinga, que é o de referência, tanto local quanto nacional também, né? O trabalho feito lá. Até pelo número de leitos de UTI neonatal que tem lá, e o tanto de pacientes que são atendidos com pacientezinhos, no diminutivo, que são atendidos por esses leitos doados ali. E o atendimento também, que é algo que não é muito divulgado, é que o banco de leite não só é um banco de leite, não só recebe leite, pasteuriza e entrega para o bebê. Ele faz também esse trabalho de aconselhamento e amamentação. Foi algo, assim, que eu vi que eu não acreditava que era tanta coisa para fazer uma avaliação e N fatores poderiam influenciar esse bebê sugar corretamente, essa mãe conseguir amamentar, essa família conseguir apoiar também. É até uma deficiência que eu penso que a gente tem nas políticas hoje, a gente vê, igual eu vi um outdoor, doe leite materno. Banco de leite, o número, né, do GDF, que consegue ter esse acesso. Mas cadê um outdoor também para avisar que o banco de leite faz o acompanhamento, a orientação, a promoção do aleitamento materno? Poucas pessoas sabem que tem pediatra, que tem nutricionista, que tem fono, tem enfermagem, todo mundo ali envolvido no cuidado daquela família, da mulher e da criança. Então, poucas pessoas sabem também que a mulher que doa, ela tem acesso também, não é só aquela mulher que vai ali para fazer o acompanhamento e o manejo daquela criança que está com dificuldade de amamentação, mas a mãe que está doando, que está sendo voluntária, ela também pode acessar o banco de leite para poder fazer acompanhamento dela. Então, não se divulga isso, as pessoas não divulgam, assim, são poucas coisas que nem você falou, se fala muito de doação, todo mundo sabe da importância do leite materno, acho que isso hoje é uma coisa que é muito bem falada, ainda bem, essas pessoas se sensibilizam quando vê as crianças que precisam, embora as épocas de baixo estoque acontece, e aí se faz divulgação e promoção e consegue recuperar, estimular esse ganho, mas essa outra parte da atuação do banco de leite não tem tanta divulgação. A gente só tem realmente noção quando a gente está ali dentro. Exatamente. Da assistência, assim, trabalhando no banco de leite mesmo, que você consegue ver que tem consultório dentro do banco de leite. Você não tem nem noção disso, que tem criança que vai lá, que pesa o neném, exatamente. Eu lembro que uma amiga minha ganhou neném, tava com muita dificuldade, eu falei, procura um banco de leite. Ela, banco de leite? Mas
Não é pra doar, né? Mas como assim? Eu falei assim, pode ir lá, procura, eles te dão apoio em relação à amamentação. Você só vai sair de lá segura em relação à amamentação. Você vai fazer o acompanhamento ali no tempo que for preciso para você conseguir sair segura em relação a essa amamentação. Nossa, eu não sabia, vou procurar. E assim, hoje a gente tem banco de leite aqui no Distrito Federal, em vários hospitais. Tem o Exatamente. HRT, que é o de referência, mas em vários hospitais a gente tem esse apoio. Mas, de fato, não é divulgado. Se não em todos, que a maioria dos hospitais tem, Públicos que fazem tem. parte, parto, que tem maternidade, eles tem que precisam ter. ter. É legislação, se eu não me engano, é uma legislação. Exatamente. Maternidade tem que ter um posto de coleta, um banco de leite ali para dar assistência a essas crianças. Então, realmente é uma fragilidade que a gente tem hoje no sistema de saúde, essa divulgação. Outra divulgação também que eu vejo que não é feita é o direito da mulher de ter um acompanhante durante o parto, no pré, né, e durante o parto também. Vocês deixam, não, pai, pode ficar aqui sentadinho que a gente vai entrar com a mãe. Não, pai, pode ir junto também, é não lei. Porque o hospital é tá bonzinho. Cheio. Não, tá cheio, então tem que ficar aqui, não. É direito da mulher de ter esse acompanhante durante todo o período. E quem ela escolher, se vai ser a mãe, se vai ser o pai, é um acompanhante, direito, né? Então, a mulher que vai decidir quem vai ser o seu acompanhante. Então, é uma coisa que não é muito divulgada. Então, realmente, é uma fragilidade das nossas políticas. Então, não se investe tanto nessa divulgação, né? Mas o nutricionista dentro do banco de leite faz muito. Muito. E hoje a gente tem ganhado esse espaço também dentro do banco de leite. É lindo trabalhar com a amamentação. É difícil, é um desafio, a neném chorando, você ajudando a ordenhar, aquela confusão. A mãe chorando, e às vezes tem alguém da família que não é aquela base de apoio, às vezes culpabiliza a mulher, que é outra coisa que tem que ser trabalhada também, não só após o parto, mas no período pré-natal. A gente já tem muitas maternidades, não só da rede pública, mas da rede privada, que faz esses cursos de orientação do cuidado com o bebê. Porque é uma coisa a gente achar que sabe cuidar de bebê, mas tem várias particularidades, né, de que um bebê... Principalmente mãe de primeira viagem, então a família, muitos mitos em volta de tudo. Então, muitas maternidades já dão esse curso, algumas até direcionam para o hospital público que tem esses cursos, que orientam, fazem uma boa orientação para essas mulheres. Falta mais isso, falta fortalecer. A gente tem uma política que a gente ainda não tem uma política só de aleitamento materno. A gente tem várias políticas que focam o aleitamento materno, que estimulam, mas uma assim, do aleitamento materno. As metas para daqui 10 anos, as ações, essas a gente não tem. Então, isso que deixa deficiente, que é uma coisa do banco de leite. A gente pensa o tanto que melhoraria o nível de amamentação, de aleitamento materno exclusivo, de aleitamento materno complementado até os 2 anos, se a gente tivesse essas orientações lá no início, de como contornar essas dificuldades. Mitos também que a gente tem, amamentação, vai doer. Não é pra doer. Se tá doendo é porque tem alguma coisa errada. Você vai estar com uma dor no corpo? Não, a gente é humana, a gente vai sentir dor. Não é assim. Você vai procurar alguma assistência pra poder corrigir aquilo. Aí a mama da mulher tá machucada, tá sangrando, é normal? Não é. É a última coisa que é normal. Então falta essa orientação também, mas a gente vê hoje pessoas mais esclarecidas. Mas a gente também tem muita enxurrada de informações, principalmente na internet. Então, a gente, o Ministério da Saúde, por exemplo, que é o órgão máximo, né, dessas questões, a gente vê que ele tem tentado combater esse tipo de informação, mas ainda é mínimo o trabalho que é feito, ainda falta muito para chegar ao ótimo ali. É verdade. Teve uma época que, quando eu tive contato com o banco de leite, depois de coleta também, tinha o pré-natal, que é clássico, né? Toda mulher faz o pré-natal, acompanha ali com o pediatra, com o obstetra e tal. Só que nesse momento do pré-natal, não se conversa sobre a amamentação e sobre os cuidados com a RN. Eu falei, gente, vamos fazer reuniões com essas mães, com essas famílias que vão para fazer esse acompanhamento com o pediatra, com o obstetra que ela escolheu. Vamos fazer uma roda de conversa para poder chamar, e a gente faz um cronograma, porque não se fala, não se conversa sobre os cuidados, sobre a amamentação. Geralmente a mulher, ela tem contato com a amamentação na hora de colocar o menino no peito para mamar. Porque tudo gira em volta do parto. O parto vai ser normal ou cesárea? E se a gente for pensar, o parto é um momento, né? Ali é 1 dia, 2 dias, dependendo de como é o processo do trabalho de parto. Já foi programado por um alto risco. Mas e a amamentação? Que é a alimentação, né? Assim, exclusiva. E se a gente for pensar depois, é a vida inteira da criança, adolescente, enquanto filho. Sim. Então, é algo que não é pensado, que tem que tentar colocar cada um no seu degrau de importância. Claro, o parto é muito importante, né? É um momento lindo,
Mas a amamentação também tem que ser pensado e tem que incluir isso com mais prioridade dentro desses cursos, dessas ações, dessa fala. Como a importância também de procurar um pediatra, mesmo antes do bebê nascer. Porque às vezes o que a gente vê? Às vezes não pensou em qual vai ser o pediatra, né? Pensou mais no parto. O bebê tem que fazer a primeira consulta ali até os 7 primeiros dias de vida. Às vezes já passou, o bebê tá perdendo peso, tá ictérico, e aquela confusão porque não sabe pra onde vai. Não sabe pra onde Aí chega um ir. bebê no banco de leite, que eu já vi muitas vezes, bebê com icterícia, sem urinar, mãe sem leite, e aquela confusão, dali direto para um pronto-socorro, porque não tem como. E são coisas que poderiam ter sido evitadas, se tivesse tido Exatamente. orientação, são situações que poderiam ser evitadas, que inclusive ia diminuir a procura para o próprio SUS. Então, você ia diminuir uma carga que o SUS tem hoje se a gente tivesse, né, trabalhado com atenção primária realmente, com essas famílias. Exatamente. Uma época que eu trabalhei em ambulatório, quando eu atendia gestante, eu sempre falava de amamentação. Então, quando fazia esse acompanhamento, assim, mensal, né, dependendo da gestante, eu sempre começava a iniciar um assunto sobre a amamentação, a importância, qual que é o papel do pai, porque também é um assunto que não se falava tanto, que hoje se fala até mais. Exatamente. Mas você fala, não, mas a mulher que tem o peito, né? A mulher que vai dar... Responsabilidade dela. É, responsabilidade dela. Não, o pai, a família, né? Não, a pessoa que vai apoiar, não necessariamente o pai, mas a pessoa que vai apoiar aquela mulher, aquela criança, tem muito a fazer por eles, muito. Então, quando a gente começa a dar essa visão para a família, e conversar, orientar, porque é algo, um universo muito novo. Então, realmente, ela evita que várias ocorrências venham e fortalece a importância da amamentação, porque às vezes as famílias desistem. Exatamente. Porque passam por essas barreiras, essas dificuldades, e é muito mais fácil optar por outras formas de alimentação. Então, quando você incentiva, mostra a importância, tanto que às vezes no hospital a gente vê muito mães, não, eu quero ordenhar, eu quero manter, mesmo na sonda, às vezes por alguma situação a criança precisa passar a sonda e ter alimentação alternativa, mas ela faz questão que a criança receba o leite materno e não a fórmula infantil, porque ela foi orientada, ela sabe da importância, ela teve algum acompanhamento, alguma orientação que faz realmente diferença no cuidado daquela criança. Então, a gente vê essa diferença na assistência. Quando isso é trabalhado antes de ter o problema. Depois que o problema tá instaurado, não adianta tentar a gente tentar reverter, dali pra frente. O que ficou pra trás, o que não foi feito, não vai influenciar. Exatamente. Porque se a gente tentar fazer ali, é realmente isso. A mãe que já tá orientada, já teve essas informações do que pode acontecer, mas que aquilo não é normal, tem que ser revertido, ela já consegue ter um apoio melhor da família, do marido, da mãe, da sogra, de que aquilo não é normal para conseguir reverter. Agora, se ela não sabia, ela chega, não tá dormindo, o bebê chora 24 não horas. Não tá comendo, não bebe água, não faz nada. Vai fazer o quê? É uma outra forma de alimentação. E é normal, é esperado. Você não vai deixar seu filho chorando de fome, sem urinar, tendo que internar, né? Então, isso aí são detalhes. São barreiras e detalhes que, se a gente for pensar a atenção básica, atuar nisso, o valor que vai ser gasto na capacitação dos profissionais para poder atuar nisso e lá para a rede terciária, um bebê que vai chegar, por exemplo, uma icterícia, que pode acontecer por baixa ingesta, se não for tratada, pode evoluir para uma paralisia cerebral, para um tipo de paralisia. Olha o gasto que vai ter no futuro para o SUS. Não é melhor investir um valor mais baixo ali na atenção básica? E não é só para quem tem convênio, né? Convênio vai no particular, SUS fica no SUS. Não, a gente vê o que é tão importante quando a atenção básica funciona, às vezes, dependendo de alguns casos, é melhor você ir na atenção básica do que tentar procurar um hospital, uma clínica particular. Do atendimento, que aquela política eles conseguem seguir. Eu vejo muito hoje a atenção pública tendo muito mais enfoque para a amamentação e para esses cuidados do que o privado. Então, às vezes as mulheres fazem um pré-natal. Eu conheço de pessoas que falam, nossa, o pré-natal foi maravilhoso no SUS, porque você tem uma visão muito negativa, em alguns casos, em relação à saúde pública, pelos problemas que a gente vê, enfim. Mas quando se faz acompanhamento de pré-natal, enfim, esses rodas de conversa que se tem, faz acompanhamento mesmo, se vê muita diferença realmente no pós, na situação depois ali daquela família.
Então, realmente faz muita diferença. É muito... gente, mais uma área para vocês atuarem. Porque, assim, fazer grupos, trabalhar com a amamentação é uma coisa que o nutricionista pode fazer. E deve fazer. Não é só calcular o volume que a criança precisa, falar sobre a importância daquele alimento, que o leite materno é um alimento e é o alimento mais rico que a gente tem hoje, conhecido. Então, além disso, a gente pode trabalhar com manejo, aconselhamento. Então, também é uma responsabilidade, é uma competência que está no nosso conselho, que o nutricionista pode atuar. Então, a gente pode estar trabalhando com isso também. Então, às vezes as crianças em necessidades especiais também pode, né, dentro ali de uma discussão, ter esse acesso ao aleitamento materno. Então, é uma área que a gente também pode estar trabalhando. Então, pediatria, assim, é lindo, né? É muita coisa que você consegue atuar. Desde a pré-concepção, você já consegue ir melhorando já a gestação dessa mulher, melhorando também o que vai... A gente sabe que tem muita carga genética, principalmente fatores de nutrição, alimentação, influenciando o desenvolvimento de doenças. Então, a nossa atuação na vida lá do idoso, a gente começa antes da gestação. Então, é muito amplo. E na infância também, que é onde a gente tem toda essa formação de hábitos, é outra fase de fundamental importância, principalmente no que diz respeito à primeira alimentação que essa criança vai receber, que deveria ser o aleitamento materno. Algumas condições não permitem que seja, tudo bem, mas a gente tem que tentar trabalhar por essa primeira opção. Sempre tem que ter esse incentivo do profissional. E não só do nutricionista, mas assim, a gente tem que tentar levar essa mensagem para que ela perpetue ali na sua família, entre os seus amigos, no seu trabalho. Que a própria família seja reprodutores, né, dessa informação. Exatamente, para que a gente consiga aí ter uma assistência muito melhor. Crianças mais saudáveis, adultos mais saudáveis, idosos mais saudáveis. Então, a alimentação, ela é uma construção de hábitos. Não é uma coisa que você constrói em um determinado momento da fase de vida e acabou. É uma construção. Cada fase tem uma necessidade diferente, tem uma orientação, um comportamento diferente, vive num ambiente diferente, a gente vai ali adaptando, mas vai construindo isso ao longo da vida daquele indivíduo. Então, a fase da infância é onde a gente começa tudo, é onde inicia todo o processo. É como construir uma casa. Você não vai já fazer o segundo andar do prédio. Exatamente. Você tem que começar pela uma base. A base é o quê? Uma alimentação adequada. Você tem que ter isso fortalecido. E eu sempre brinco, às vezes, com os pacientes, assim, que não adianta não comer e ficar tomando remédio que não vai fazer efeito. Você tem que estar bem nutrido, né? A alimentação é a base para você ter um corpo bem nutrido, para que você consiga ter uma boa recuperação da parte medicamentosa, dos tratamentos que têm sido feitos. Então, a alimentação faz muito parte do processo do tratamento da pessoa. Então, não é só a alimentação, né? Às vezes não é só um suplemento. Isso. Não é só uma comidinha ali para conforto, que tem esse lado também, mas tem um lado muito importante em relação à recuperação de fato, de saúde e prevenção de doença. Exatamente. Então, a nutrição está envolvida em todas as fases de vida do indivíduo. Então, acho que isso, quando a gente nutricionista tem isso muito fortalecido e cresce muito na gente. Então, a gente gosta muito de falar, porque realmente é algo que faz diferença na vida. Mais uma vez, voltando ao nosso início da conversa, transforma vidas de fato, né? Com certeza. Então, é muito legal. Hoje, você pensa em... sua carreira tem sido toda na vida infantil, né? Acredito eu que você não queira mudar esse perfil. Não. Você pensa em voltar a trabalhar com amamentação, alguma coisa nesse sentido? Penso sim. Eu tô esperando, assim, que apareça algo mais estável, um concurso, no caso, pra eu conseguir ter esse respiro, assim, de tranquilidade. A gente sabe que quando a gente faz um bom serviço, a gente não vai ser dispensado por causas fúteis e também a gente sempre vai ter oportunidades. Mas é importante a gente ter uma oportunidade maior. Que eu pretendo, eu ter essa estabilidade, né, de um concurso público, eu tentar trazer isso de volta, tentar reaproximar a amamentação e as doenças crônicas, ou a amamentação, e atuar em alergias alimentares, que é algo que a gente vê que também acontece muito no início da vida, que impacta muito até a própria amamentação. Mas eu tenho vontade de voltar a fazer esses cursos, trabalhar com isso, porque é uma área muito linda. Logo nesse início,
E uma fase de tanta vulnerabilidade, de Sim. informações, de tudo, você conseguir atuar ali sempre, aquela família vai lembrar de você. É Com verdade. certeza. É verdade. Manda mensagem, Uhum. mostrando a criança comendo, a criança gordinha. Então, assim, é realmente muito legal fazer esse acompanhamento com essas famílias. É transformador, de fato. E esse aprendizado que as crianças têm, que as crianças são muito resilientes com tudo. Então, elas aprendem muito fácil. Igual um bebê. Ele tem o freno lingual curto, a fonoaudióloga avalia. A Uhum. própria nutricionista no banco de leite também consegue fazer essa avaliação, né, com os profissionais ali. Ele faz ali a frenectomia, né? Sim. Consegue voltar. Logo após ele fazer, que ele não estava mamando bem, só dele tirar aquele empecilho, dele fazer uma sucção adequada, ele já volta a mamar normalmente. A mãe na hora, o olho dela brilha. Sim. Tá melhorando a dor. É algo instantâneo, assim. Então, disso é o que me emociona mais, o que me estimula mais a trabalhar com criança é isso. Essa capacidade de melhora que eles têm. Eles recuperam muito rápido. Muito. É muito legal, assim, a transformação que eles têm, a mudança que eles têm em curto período. Exatamente. Então, eles, assim, se a gente for comparar com todas as fases de vida, eu acho que as crianças, elas ganham um ponto nesse sentido. Eles têm, acho que tá tudo novinho, eles têm uma recuperação... A maquinazinha ali zerada. Exatamente, então a recuperação deles é muito rápida e muito, assim, legal de acompanhar, muito gostosa de acompanhar. E pra gente profissional estar perto dessas famílias é de encher os olhos mesmo, de falar, nossa, que legal, assim, que, assim, você vê realmente a nutrição fazendo parte da vida daquela família. Então, é muito emocionante, é muito emocionante a nossa área. Eu gosto, eu sempre vou falar. Eu sempre vou falar. Suspeita. Tô suspeita pra falar. Mas realmente faz toda a diferença. Lê, eu amei o nosso papo, Também. Foi muito legal. Acho que a gente conseguiu trazer várias visões diferentes dentro da nutrição pediátrica em um nicho específico. Uhum. E eu acho que o nosso objetivo aqui é estar justamente mostrando para as pessoas que é possível trabalhar com a nutrição pediátrica, que as pessoas têm muitos medos, muitos receios em relação à nutrição pediátrica. Então, é possível trabalhar e é possível trabalhar em diversos segmentos dentro daquilo que você gosta, dentro daquilo que você se identifica. Então, estudar é importante, se especializar é importante, porque trabalhar com esse público é um público diferente, que demanda uma atenção diferente. Que você lida com a família e a criança, além disso, né? Exatamente. Então, é necessário essa especialização, é necessário que você busque conhecimento para que você consiga trabalhar de uma forma muito mais segura e, de fato, conseguir recuperar a vida, a saúde daquela família, daquela criança. Então, hoje, na pós-graduação que a gente está desenvolvendo, a gente tem esse objetivo de ajudar, de alavancar a carreira dos nutricionistas hoje que estão buscando se diferenciar no mercado. Então, é mais uma área que a gente conseguiu estar trabalhando e estar mostrando as diversas possibilidades que o nutricionista tem para atuar. Então, você é maravilhosa. Agora eu tô bem. Então, assim, uma pessoa que eu, de fato, tenho muita admiração, muito carinho e que eu sei que faz a diferença na vida dessas crianças que você cuida. Então, muito obrigada por esse papo, mais uma vez, por ter aceitado estar trabalhando aqui conosco. E, gente, a Ana Letícia é nossa docente aqui da nossa pós-graduação. É verdade. Tem muita coisa para trocar, muito assunto para trazer justamente esse conhecimento para vocês. Então, usem e abusem dela. A gente tem aí muito conhecimento para compartilhar. É uma troca, de fato, né? Com certeza. A pós-graduação é uma troca. Então, a gente aprende muito ensinando e os alunos também, né? Então, é uma troca que realmente faz toda a diferença. Então, a gente está aí desenvolvendo esse curso para vocês. Então, fiquem ligados que a gente vai estar trazendo aí mais especialistas para vocês estarem conhecendo cada vez mais aí o nosso corpo docente, tá bom? Então, um beijo. Até a próxima e a gente vai... Obrigada, espero vocês na pós, viu? Isso mesmo. Tchau, gente. Tchau.